Lucas, capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo? E o mordomo disse consigo: que farei, pois? Que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta, senta-te e escreve 50. Disse depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse ele: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos do mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e aborrecer o outro, há de amar um e desprezar o outro, não podem servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais e vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água e a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. No capítulo 16, no versículo 29 até o 31, o homem rico pensou que os seus 5 irmãos seguramente creriam em um mensageiro que tivesse ressuscitado. Mas Jesus disse que se não creram em Moisés e nos profetas que falaram constantemente sobre cuidar dos pobres,
uma ressurreição e nem os convenceria. Atente para esta declaração de Jesus. A caminho de Jerusalém para morrer, ele estava completamente ciente de que, mesmo após a sua ressurreição, a maioria dos líderes religiosos não aceitaria. Eles eram tão obstinados que nem as Escrituras nem o próprio Filho de Deus os demoveriam do legalismo. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, obrigada por esse dia. Tu és fiel, tu és o poderoso. Tu disseste em tua palavra que o Senhor não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Tu nos escolheste para sermos santos e irrepreensíveis diante de ti. Sabemos, Pai, que somos lavadas, purificadas e santificadas pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, tu colocaste sobre nós a tua retidão e nos capacitaste para que pudéssemos nos revestir em justiça e retidão. Continua a nos purificar pelo poder do teu Espírito, ajuda-nos a nos apegar ao bem e manter-nos pura. Senhor, ajuda-nos a separar de qualquer coisa que não seja santa. Não queremos desperdiçar a nossa vida com coisas que não têm valor algum. Dá-nos o discernimento para reconhecer aquilo que é sem valor e remover da nossa vida. Nos ajuda a não nos entregar em coisas impuras, mas sim escolher coisas que cumpram teus planos para a nossa vida. Senhor, queremos ser santa. Queremos, Senhor, te agradecer, porque o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito são conservados e sempre serão conservados íntegros diante do Senhor. Obrigada porque tu nos guardarás puras e santas de modo a estar totalmente preparadas, ó Deus, para aquilo que o Senhor tens para cada uma de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.